paz e alegria a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, para a nossa página de abertura, de orientação, Vida Feliz, lição 151, com o nosso irmão Alcemir. Lição 151, Vida Feliz, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Cuidado com as fantasias morais negativas que afetam as áreas do sexo e da emoção que se perverte. Elas se enraizam nas telas mentais e criam dependências aflitivas que se convertem em tormentos de desequilíbrios. O que cultives pela imaginação pode tornar-se anjo de auxílio, se nobre, ou fantasma, quando vulgar. Há condutas morais graves no campo físico, sob o adoçar de paixões mentais alucinantes. Pensa e age com harmonia. Cultiva as ideias edificantes e te sentirás ditoso. Meus irmãos, vamos fechar nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Pai, a Jesus, pedindo, Senhor, que nesse momento possamos sentir as vibrações do ambiente, envolvendo a todos nós, envolvendo a todos que estão em nossos pensamentos, recebendo igualmente essas vibrações. Que todos os nossos irmãos que não puderam estar, Senhor, conosco nesta manhã, também recebam, Senhor, os fluidos sazonais, que a nossa irmã que irá fazer o estudo seja abençoada por vós, trazendo, Senhor, as palavras e os exemplos deixados por vós. Abençoa a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Passar para o estudo com a nossa irmã Leila Santos, que frequenta a nossa casa, o CELC. A explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, o capítulo 24, o Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, os itens 11 a 12, o tema não são os que gozam saúde e que precisam de médico. Vamos vibrar com a nossa irmã. Bom dia a todos. Me ouvem bem? Sim? Que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe e que a gente possa estar de coração aberto para acolher todos os ensinamentos que Kardec trouxe para nós. Então, como a companheira Rosilda nos falou, estamos aqui no capítulo 24, falando sobre a candeia debaixo do alqueire. E Kardec separou alguns itens do Evangelho para abrir esse capítulo. Eu vou só dar uma repassada rapidinho para a gente poder situar o estudo de hoje. Eu vou ler só o item 1 e 2 desse capítulo. Está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. No item 1 diz o seguinte: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Candeeiro é aquele pequeno aparelho, para dar iluminação, o lampião, o nome que a gente usualmente dá. No item 2, Lucas nos diz o seguinte: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que
os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, a gente vê aqui que Kardec escolheu esses trechos dos evangelhos para poder nos elucidar acerca da luz do Espiritismo. E o item que eu mais gostei aqui, para poder resumir, foi o item 7, quando Kardec nos diz: o Espiritismo hoje, então hoje na época de Kardec, como hoje também no século XXI, porque a gente está analisando muitas situações à luz do Espiritismo. O Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos a darem suas instruções. Então, a espiritualidade amiga, ela vai dando para a gente algumas soluções, alguns esclarecimentos em gotas homeopáticas. E no finalzinho desse item ele diz o seguinte, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente. Não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Então, conforme a gente for amadurecendo espiritualmente, a espiritualidade ela vai nos esclarecendo acerca de algumas situações. E individualmente, cada um de nós, conforme nós formos nos esclarecendo, estudando, buscando novos conhecimentos, a gente vai entendendo algumas coisas que às vezes um coleguinha nosso não entende porque ele não buscou esse conhecimento. Então toda a humanidade recebe esses esclarecimentos de acordo com o amadurecimento da humanidade e individualmente, em prol da coletividade, cada um vai buscando por sua vez o conhecimento. Aí chegamos aqui no ensino de hoje, que é no item 11 e 12, e que Kardec intitula Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Eu, particularmente, fiquei assim, curiosa por que Kardec escolheu esse trecho, né? Porque mais adiante ele vai falar sobre a mediunidade. O que tem a ver a luz abaixo do alqueire, projetar a luz, mediunidade, se ele vem falando de esclarecimento, né? Tolinha eu, né? Mais adiante, pior que eu lia, mas a mente não abria. E depois que eu fui lendo, Kardec esclarece, né, essa minha questão no terceiro parágrafo. Quando a gente chega lá, eu vou explicar. Então tá assim, no item 11. Olha o que ele pegou do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos 10 a 12. Ele pegou esse trechinho do evangelista. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, aí está lá entre parênteses qual é o homem, Mateus, né, que antes se chamava Levi, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Hoje, quando a gente fala gente de má vida, né, para a gente contextualizar, o que a gente entende por gente de má vida? São aquelas pessoas que traficam, são aquelas pessoas que adulteram, né? São aquelas pessoas que se prostituem. Então, a gente, no nosso orgulho, né, não quero estar próximo dessas pessoas para eu não ficar mal falado, mal falada, né? E aqui Jesus não tinha essa preocupação, porque ele veio para libertar a todos. Mas Kardec vai nos fazer voltar lá na introdução do Evangelho para a gente entender quem são essas pessoas de má vida. Então vamos continuar aqui, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, ou seja, percebendo isso, dissessem aos discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Jesus, ouvindo, disse, né? Não são os que gozam saúde que precisam de médico.
Toda vez que Jesus fala, a gente tem que ter um olhar mais atento, porque Jesus não olhava como a gente olha aqui, a superfície. Jesus olhava além, né, pela dupla vista dele. Então, quando ele falava de saúde, ele não estava falando de saúde física, saúde do corpo. Ele estava falando para além da vida física. Ele estava falando do resgate da alma, da melhoria daquele espírito. Então, daqui a gente já percebe a clareza que Jesus tinha em estar com aquelas pessoas para poder orientar, dar exemplos de uma vida mais correta. Então, e quando Jesus se punha, né, a dar uma resposta, a resposta dele era simples e contundente. Ele chegou lá e falou: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então, quem era que precisava de médico ali? Eram aquelas pessoas que naquela ocasião estavam tendo um procedimento errôneo. Tá, paramos aqui, né, no item 12. Kardec nos diz: Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa vontade, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Então, Jesus foi em busca, né, ou conviviam com esses que tinham a humildade de acolher os ensinamentos de Jesus. Os orgulhosos, não é que eles não teriam a vez dele, né? Jesus deixou um pouquinho que no momento certo eles iam despertar e em busca dessa luz. Mas Kardec coloca aqui para nós, entre parênteses, veja-se introdução, artigo Publicanos e Portageiros. Vamos ver aqui. Em Publicanos, ele vem dizendo que eram assim chamados na antiga Roma os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesma, quer nas outras partes do império. Já os portageiros eram arrecadadores de baixa categoria, ou seja, eles eram mais subalternos, a atividade deles implicava outras atribuições, né? Incumbidos principalmente da cobrança dos direitos de entrada nas cidades. Ele dá um exemplo aqui, ó. Suas funções correspondiam mais ou menos à dos empregados de alfândega e recebedores dos direitos de barreira. Então, eram atividades um pouco diferentes, mas que cobravam. E a gente viu lá, né, no item 11 sobre as pessoas de má vida. Kardec coloca aqui para a gente, ó, essa a razão porque no Evangelho se depara frequentemente com a palavra publicano ao lado da expressão gente de má vida. Era um termo de desprezo, sinônimo de gente de má companhia, gente indigna de conviver com as pessoas distintas. Quem eram as pessoas distintas? Eram aquelas que tinham a obrigação de pagar os seus impostos. A gente, para ter mais ou menos um exemplo de como eram tratadas essas pessoas que cobravam os impostos, a gente vê o caso de Zaqueu, né? Que era um coletor, que era um cobrador de impostos também. Quem gostava de Zaqueu? Quem é que gostaria de estar na companhia daquele que subtraía, né, o seu patrimônio, os seus imóveis e às vezes até os seus familiares, né, para servir de escravo, quando você não tinha o dinheiro ou o imposto para pagar? Então, Kardec fazendo essa explicação para a gente contextualizar como estava acontecendo na época, depois ele pula para o próximo parágrafo. E ele diz assim, ó: essas palavras, como tantas outras, ele já explicou para a gente o que seriam pessoas de má vida, né? Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Nós não estamos analisando aqui a luz do Espiritismo, então aqui a gente está tendo algumas orientações.
Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Então, Kardec está trazendo aqui para nós um questionamento de algumas pessoas que julgam, né? Por que Deus concede a mediunidade a pessoas que não vão fazer bom uso, que vão adulterar essa faculdade? Por que Deus faz isso? E mais adiante, Kardec vem nos explicar qual é o aspecto da mediunidade, né? E eu confesso que eu fiquei na dúvida por que Kardec escolheu esse item, né, a mediunidade, para tratar nesse assunto a candeia debaixo do alqueire. E estava aqui já, é só quando a gente lê atentamente a gente percebe. Então, lá no 3º capítulo, ele vai dizer para nós por que esse assunto está inserido aqui. Mas vamos lá, mais adiante ele diz: digamos, ele está explicando para aquelas pessoas que questionam por que Deus concedeu a mediunidade a pessoas que não farão bom uso dessa mediunidade. Aí ele diz: digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. E a gente pesquisando um pouco mais, né? Porque na época de Kardec, ele não tinha todo esses esclarecimentos que a ciência está nos dando hoje. Então, alguns cientistas, alguns médicos, algumas universidades já estão estudando uma glândula que é a responsável por essa questão mediúnica. Para a ciência, essa glândula, que é a glândula pineal, é apenas, para os fisiologistas, é apenas uma glândula responsável pelo funcionamento do nosso sistema nervoso, equilíbrio do nosso corpo físico, pelo equilíbrio do nosso sono. Ela auxilia, na produção da melatonina, que é quando a gente tem aquele sono, reparador, para a ciência, para a parte orgânica. Porém, para a espiritualidade, conforme eu fui estudando aqui, os orientais, a gente sabe que algumas questões mediúnicas não é atributo da doutrina espírita. Não foi a doutrina espírita que criou a mediunidade. A gente vendo nos evangelhos, já a partir de Jesus e tanto no Antigo Testamento, algumas características mediúnicas que já existiam. E Kardec está corroborando aqui, dizendo que é uma aptidão, é inerente ao homem. Então, nessa glândula, vários cientistas estão estudando. Um com foco na parte fisiológica e outros com o foco na parte espiritual. Graças a Deus, com os avanços da medicina e da ciência, já temos alguns pesquisadores, alguns estudiosos, que são também espiritualistas. Então, quando eles pesquisam, eles não pesquisam somente para o bom funcionamento do corpo físico, eles veem num todo, eles veem o ser humano como pessoa física e como alma também. E tem um pesquisador, tem vários, mas tem um pesquisador que ele é da Universidade de São Paulo, da USP, e ele estuda nesse aspecto. Mas antes, eu fui lá no Evangelho, no Livro dos Médiuns, que Kardec traz para a gente um trechinho lá da segunda parte do capítulo 17, no item 209. Ele falou aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica. E o Livro dos Médiuns foi a segunda obra que ele publicou depois do Livro dos Espíritos. Ele diz o seguinte: no médium aprendiz, ou seja, aquele que está começando a exercitar a sua mediunidade, está experimentando, para ver qual a faculdade que é mais apta a essa pessoa, ele diz que nesse médium aprendiz, a fé não é condição rigorosa. Sem dúvida, aumenta seus esforços, mas não é indispensável. Então, esse médium ele não precisa ter tanta fé. Ele diz também que a pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam.
Então tem que ter boa vontade e desejo de fazer o bem. Então você não vai sentar lá por curiosidade, você não vai experimentar a sua mediunidade para dizer que você está fazendo parte de um grupo, não. Ele diz, tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas de escrever a contragosto, ou seja, a pessoa está lá e mesmo ela não querendo, ela escreve. Como é que acontece isso, né? Enquanto que crentes sinceros não o conseguem, o que prova que esta habilidade se prende a uma disposição orgânica. E por isso a gente vê essa questão da glândula pineal, que ainda está sendo estudada, tem muitas correntes de estudo, e que prova que é uma questão orgânica. Então, não existem privilegiados no sentido de Deus falar, eu quero agora a Luzia, a Joaninha ou a Maria. Tá? Seguindo aqui, Kardec continua. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E, se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que o dos que falam. Então, se Deus fosse dar o dom da fala, né, a questão da dicção, só para as pessoas que vão falar coisas boas, muitos de nós não estaríamos falando, porque como espíritos imperfeitos ainda, fazemos mau uso da nossa palavra. É isso que Kardec está querendo dizer. Ele diz o seguinte, Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. A doutrina espírita, assim, Kardec ele não preparou, talvez porque não tivesse tempo, ou porque a ciência naquela época não estivesse tão evoluída, né? Ele não preparou um estudo sobre a glândula pineal, mas ele foi colhendo tudo que a espiritualidade dava para ele, ele foi trazendo aqui para nós. Mas recentemente, né, no século XX, com as obras de André Luiz, a gente foi aprendendo um pouquinho mais. Então, quando ele fala aqui, ó, que Deus não deixa de punir aqueles que usam mal, conforme a gente foi avançando nos estudos, como é que a gente sente essa punição de Deus? Onde é que está gravada a lei de Deus? A gente sabe que é na nossa consciência. Então não tem um Deus lá, um velhinho de barba branca, sentado numa cadeira, apontando o dedo para nós. Somos nós mesmos os nossos juízes. Nós percebemos, né, quando a gente dá aquele clique, quando a gente cai em si, o mal feito, a má atitude, o mau uso. E aqui nós não temos tempo para tanto, mas a gente pode perceber isso no livro Os Mensageiros. Eu até separei aqui o capítulo, é o capítulo 8, 1, 2, né? Mas no capítulo 8 tem o relato lá de Acelino. Ele está conversando com Otávio e Otávio está bem entristecido por conta do mau uso da mediunidade dele também. E Acelino tenta consolá-lo, dizendo, não, calma, não fica assim. Você pelo menos não usou, e eu que usei mal. Ele usa até uma frase que eu anotei, que ele fala assim, ó, você perdeu a partida, Otávio, porque não jogou. E eu a perdi jogando desastradamente. A história de Acelino é porque ele teve, né? Ele sabia que ele via com um trabalho na mediunidade. Conforme o tempo foi passando, a espiritualidade foi dando todo o aporte a ele, todo o sustentáculo, a casa espírita foi auxiliando ele. Com o tempo, ele veio com umas ideias de que era justo, já que ele tinha uma mediunidade tão bem trabalhada, tão ostensiva, tão ativa, que seria justo ele cobrar por esses trabalhos, por essas consultas. E para piorar a situação, o corpo mediúnico ao qual ele pertencia, os amigos, incentivaram, isso mesmo, é justo, é o teu corpo, né? Porque normalmente os amigos falam assim, não, ó, cuidado, não vai por aí, não vai por esse caminho. Então ele teve incentivo nisso. A espiritualidade, amiga, isso ele relata no livro, quando vocês forem ler, vocês vão perceber. A espiritualidade vinha dando vários alertas a ele, mas ele não quis ouvir. E ele continuou, montou um consultório e fazia preço para aqueles que tinham condições de pagar e para aqueles que não tinham, ele cobrava um preço mais baixinho. Conforme o tempo foi passando, as pessoas que procuravam ele era para resolver coisas do cotidiano. Então, ali ele foi percebendo que
quem eram os espíritos que vinham orientá-lo? Não eram mais aqueles espíritos sérios, bons, né? E ele só se deu conta disso quando ele desencarnou. Então, por isso ele relata. Quando a André Luiz traz isso para a gente, não é em tom de maledicência, não é em tom de fofoca, né? Não é em tom de julgamento. É para que a gente fique alerta, né? É para a gente tomar isso como exemplo e não errar. Ver os erros do outro colega para a gente poder ficar mais alerta. E a gente não vai poder mais dizer aquela palavra, aquela frase, né? Ninguém voltou para contar. Voltaram sim. E a espiritualidade amiga, através do espiritismo, está nos alertando a todo momento. Seguindo aqui, no terceiro parágrafo, Kardec nos diz: se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Quem ousaria? Nós? Se nem Chico, né, que tinha todo aquele trabalho lindo, teve essa pretensão, ele dizia que ele era poeirinha, né? Ele tinha uns termos assim, bem humildes, porque ele conhecia a condição dele de aprendiz e de estar ali para o trabalho, né? Para poder fazer o caminho, auxiliar as pessoas a se conduzirem, consolar aquelas mães que sofriam, aquelas pessoas que estavam desalentadas. Às vezes ele mesmo estava dolorido, que ele teve várias complicações de saúde, ele tinha todos os motivos para desistir do trabalho, mas ele ia lá, levantava cedinho. Chico dormia pouquíssimo, né? E nem assim ele era soberbo. Como é que nós, que não temos um trabalho grandioso como o dele, né, vamos nos dizer dignos de grandes feitos, né? Se o fizéssemos, seríamos muito orgulhosos. Então é isso que Kardec pergunta. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Somos tão dignos assim? Onde, ao demais, o limite entre a dignidade e a indignidade? Porque a gente pode se iludir, a gente pode ter, como é que eu vou dizer assim, conceitos, ideologias equivocadas. Podemos ficar iludidos, cegos. Nós somos passíveis de erro. Aí ele continua, a mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Aqui está a resposta que eu queria. Lembra que eu falei para vocês que eu não entendia por que Kardec foi falar de mediunidade nesse capítulo? Está escrito aqui, ó, eu que não conseguia enxergar. Ele diz, ó, a mediunidade é conferida sem distinção a fim de que os espíritos possam trazer a luz. Ele não está falando da candeia, que tem que ser colocada lá no velador, né? Então, a espiritualidade, quando se utilizou, né, desses médiuns abnegados, que trouxe para nós esses escritos, essas experiências, foi que a gente pudesse enxergar além do que a gente vê aqui, né? Que a gente pudesse ter mais esclarecimentos. E ele continua, não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Está lá, ó, por isso que ele pegou esse trechinho. Então, somos nós esses que necessitamos de esclarecimentos, os doentes, aqueles que ficamos fragilizados quando nos decepcionamos, né, com alguma questão, quando somos contrariados nos nossos propósitos, a gente faz o plano, aí dá tudo errado, a gente fica meio irritado, a gente quer desistir, mas a gente volta lá para o Evangelho, lê uma página, a gente se reequilibra e depois decide se vai retomar ou se vai mudar a rota ou se vai desistir e buscar outro caminho. Mas a luz está aqui à nossa disposição. Por que Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar do lameiro? Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos dados diretamente são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se o recebesse indiretamente. Então, aquele médium que está ali, ele está escrevendo, ele está falando. Não é ninguém que está dizendo para ele. Então, ele não vai poder dizer que eu não sabia.
A mesma coisa nós que estamos aqui, né, falando para vocês, isso não dá a gente a categoria de perfeito, não. Nós que temos a responsabilidade de falar aqui, a gente sabe mais ainda porque a gente leu, releu, e a gente não pode dizer que não sabia. Cabe-nos praticar aquilo que a gente está falando aqui no microfone. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Ele está falando desse médium ostensivo que psicografou, né, ou que esteve ali diante do aparelho fonador. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo haja escrito com as suas mãos, visto com os seus próprios olhos, ouvido com os seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda. E a gente pode ver como é que se dá essa perda ou essa suspensão também lá no livro dos Médiuns, no capítulo 17, lá no item 20, quando tem uma terceira... Tem várias perguntas. Eu anotei, mas o nosso tempo aqui está curto, não dá para a gente falar. Mas Kardec pergunta, por que pode ser suspensa a mediunidade, né, desse médium que está usando mal? Aí ele diz, se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão, né? Ou seja, vai ser modificada, né, para ruim, porque ele vai dar guarida a espíritos obsessores ou espíritos que não querem o bem. Pela perversão que lhe fora outorgada e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para o obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais, com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. Aí ele finaliza aqui, que a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Isso quer dizer que a gente não vai ficar todo momento, eu vou à padaria, estou conversando com os espíritos. Vou ao mercado, estou conversando com os espíritos. Estou no trabalho, estou conversando com os espíritos. Eu posso, sim, estar com a minha mente em sintonia, mas o trabalho mediúnico tem hora, tem data e tem local para acontecer. A gente não pode ficar dando passividade a qualquer momento e ser joguete da espiritualidade. Os espíritos sérios nos respeitam e agem nesse propósito, com um local, como a gente está vendo aqui, numa ambiência, um local apropriado para que esse trabalho aconteça. Aí ele continua, é apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil, é uma palavra difícil, dúctil quer dizer que se pode distender, então é uma aptidão mais ou menos ampliável. A gente vê isso no passe, quando o médium está dando passe, ele está doando os fluidos dele, mas a espiritualidade está potencializando aqueles fluidos de acordo com a necessidade daquele paciente ali. Então, é apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos ampliáveis aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. Então, aquele que está orando, que está praticando bem, que está se esforçando, está se empenhando, ele não vai dar passagem ou guarida para a espiritualidade inferior, colocar ele numa situação ruim. Pode acontecer? Pode acontecer, porque às vezes a gente desliza, a gente fica invigilante, mas se a gente retomar o nosso equilíbrio, a espiritualidade amiga nos auxilia. Unicamente neste sentido, aí ele faz o desfecho, é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então, para que o teor da mediunidade, né, para que seja uma mediunidade do bem, aí sim precisa da moralidade do médium. Agora, para acontecer a mediunidade, não precisa ter nada de exorbitante, nem fé precisa ter, como ele falou, não precisa ter aquela fé, né? Agora, para um trabalho eficaz, um trabalho no bem, o médium precisa ser moralizado. É isso que Kardec deixa claro aqui para a gente, e é o que ele fecha nesse item que a gente acabou de analisar. Se vocês quiserem maior esclarecimento, pode desdobrar esse assunto lá no livro dos médiuns, que Kardec trouxe para nós com muita maestria. Muita paz a todos, muito obrigada pela oportunidade que a casa me deu para pesquisar um pouquinho mais.
Agradecemos a nossa irmã Leila pelos esclarecimentos. Que Deus a abençoe. Queridos irmãos, vamos agora fechar os nossos olhos apenas para uma melhor concentração e levar o nosso pensamento ao alto, pensar em Deus, em Jesus, nosso mestre e amigo, no nosso guia protetor e dizermos assim: querido mestre Jesus, agradecemos essa sagrada oportunidade de estarmos aqui nessa casa de luz, nesse templo sagrado, que é também o nosso hospital. Agradecemos por todo o tratamento que recebemos durante o momento em que estivemos concentrados nas orientações de Kardec e da espiritualidade. Agradecemos, Jesus, por tudo que nos dá, mesmo sem percebermos, as intuições, a família, os amigos, toda a rede de apoio que recebemos quando reencarnamos, Jesus. Somos gratos, Mestre, pela oportunidade também de colocarmos em prática todos os ensinamentos que acolhemos dessa doutrina maravilhosa. E assim, Mestre Jesus, como pedintes que ainda somos, rogamos essas vibrações de amor e paz por aqueles que amamos, por aqueles que nos são motivos de preocupação, aqueles que estão necessitados do fluido vital para poder energizar seus corpinhos físicos, energizar suas mentes, para que vibrem no equilíbrio, na paz, no amor, na sabedoria. E aqueles, Jesus, que estão desalentados, desanimados, deles, Jesus, a alegria de viver, o conforto, a esperança no porvir, a felicidade, aquela felicidade relativa que o Senhor nos trouxe, de que, mesmo em aflição, nós sabemos que somos felizes. No mais, Jesus, agradecemos por sermos aqueles que vamos multiplicar essas energias salutares onde quer que nós possamos estar. Também rogamos por aqueles que adentraram aqui a nossa casa, aquelas almas que porventura não entenderam o que estavam fazendo aqui, mas que saiam com essa alegria de viver, que saiam revigorados e que sintam a paz e o teu amor, Jesus. Graças a Ti, graças a Deus e que assim seja. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Não é mais obrigatório o uso de máscara, sendo opcional. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras,
das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo. Vacine-se. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone 21 3395 0509.